Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez, como sempre, trazendo para você uma palavra que vem lá do alto, do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais, devocionais de reflexão, de meditação, mas como eu sempre digo, muito mais do que isso, devocionais de orientação, e não apenas orientação comum, orientações que vêm lá do coração de Deus para o seu coração. O nosso devocional de hoje tem como título Distantes. Isso mesmo, distantes. Vamos pensar um pouquinho nesse título e o que ele sugere para nós. Distantes. A leitura bíblica encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 9, onde fala da desavença e a separação do tio Abraão e o seu sobrinho Ló. Mas em Romanos 12, 18, a Bíblia diz o seguinte: façam todo o possível para viver em paz com todos. Você já percebeu que às vezes é melhor distanciar-se de alguém para evitar uma briga? Isso é sempre o melhor remédio, a melhor opção, a melhor alternativa, o melhor conselho. Nossos relacionamentos valem mais que riquezas ou territórios. Foi o que descobriram Abraão e Ló, como vimos no texto que eu citei de Gênesis 13, de 1 a 9. Eles eram parentes e juntos vieram de Ur até Canaã. Porém, ambos enriqueceram. Isso não seria bom? O problema é que era preciso ter muita terra, pasto e água para criar os rebanhos. De repente, os pastores do tio e do sobrinho entraram em conflito. A disputa entre eles podia se estender aos seus senhores, mas Abraão teve uma sábia atitude. Cada um teria seu próprio canto. A briga seria encerrada. Por mais que os parentes tivessem de ser separados por isso. E assim foi. Abraão ainda deu a Ló o privilégio de escolher onde morar. Mas a questão não foi tanto a escolha feita por terras, mas a questão foi a decisão de promover a paz, mesmo que houvesse perdas. Em nossa vida, essa também pode ser uma escolha necessária. Podemos estar próximo de pessoas que amamos, mas termos de nos separar delas para evitar conflitos. Claro que isso não se aplica a alguns tipos de relacionamento, como o casamento nesse caso. Devemos permanecer juntos apesar dos conflitos. Buscamos a atitude divina para solucioná-los, para solucionar as desavenças e não apenas ficar justificando. Por si próprio, essa separação não deve existir no caso de relacionamento, certo? Então a gente busca a direção de Deus para resolver todas e quaisquer desavenças. Agora, deixar também não significa abandonar, no caso de Ló e Abraão. Ló estava distante, mas Abraão o socorreu quando esse precisou, quando a gente vê esse relato em Gênesis 14, versículos 13 a 16. E Ló escapou da destruição de Sodoma e Gomorra por causa da intercessão do seu tio Abraão, como a gente vê em Gênesis capítulo 19, versículo 29. A Bíblia fala aqui, por causa de Abraão, Deus lembrou-se de Ló. Certo? Então, mesmo que a distância geográfica seja dolorida, manter a paz é mais importante que a proximidade. Se isso envolve algum tipo de perda, lembre-se, pessoas são mais importantes que coisas. Vou repetir, pessoas são mais importantes que coisas. Todo esforço que fizermos para viver em paz com os nossos semelhantes será válido. E o mais importante, agradará ao Senhor. Paz não é só ausência de conflito, mas essa pode ser o primeiro passo.
ficar longe e se afastar. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico. A minha oração é que o Espírito Santo derrame o bálsamo da paz, da alegria sobre a sua vida. Deus te abençoe grandemente. Amém.